E hoje a nossa live é sobre preparo endometrial. Quais são as formas e técnicas de preparo endometrial? Quais são os exames que podem ser realizados durante o cuidado do endométrio para transferência embrionária? Os prós e os contras e quando melhor indicá-los? As técnicas que a gente pode considerar para endométrio fino e as dúvidas que podem surgir sobre esse importante assunto e que eu confesso que é o tema que mais me traz dúvidas e perguntas de mulheres e casais que me mandam aqui no direct do Instagram, motivo pelo qual eu já priorizei esse tema para uma live para que nós possamos conversar. Hoje eu queria fazer uma live bastante interativa mesmo, para que nós possamos conversar. Então, boa noite a todos que estão aqui. Eu espero poder trazer alguma luz para quem vem passando por esse momento próximo à transferência embrionária e para que nós possamos conversar juntos e entender, porque existem muitas informações na internet e às vezes é difícil você tentar individualizar ou entender de uma forma plena o que envolve cada um dos exames, especialmente porque às vezes envolvem conflitos de interesse repletos de conflitos de interesse que ocorrem no mundo da reprodução assistida quando nós estamos pensando que se eu for olhar para todos os exames que existem, o céu é o limite, né? Quase, para poder buscar aquilo que nós acreditamos que possa ser o melhor. Muito bem, então fico super à disposição para as possíveis perguntas que possam surgir. Vocês teriam duas possibilidades, ou de colocar as perguntas aqui nos comentários durante a live, ou até mesmo mandar numa caixinha de perguntas que tem aqui para facilitar para mim a leitura, porque às vezes eu não consigo acompanhar todas as mensagens que acontecem. Você sabe como é que é homem, né? Homem é assim, não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, explicar uma coisa e ler uma mensagem. Então, talvez eu não seja tão diferente do seu marido que está aí do seu lado, com algumas dificuldades que o homem lá em cima fez quando nos criou. Então, mas eu fico à disposição para tentar responder. Eu vou começar a live com o entendimento dos dois tipos diferentes de preparo endometrial. Um deles, o ciclo natural de preparo do endométrio, o outro, o ciclo artificial do preparo endometrial. Qual é a diferença básica entre eles? No ciclo natural de preparo endometrial, eu deixo o seu corpo preparar o seu útero. Poxa vida, mensalmente, todos os meses, o seu corpo cicla. O seu ciclo menstrual é um ciclo para que ocorra uma ovulação, para que ocorra um preparo endometrial e, caso a gestação não tenha ocorrido, a mulher menstrua. Mas todos os meses, para uma mulher que tem ciclos ovulatórios, o seu endométrio está sendo preparado naturalmente. E é assim que ocorrem as grandes maiorias das gestações que não são por fertilização in vitro. Então, teoricamente, de forma natural, o seu corpo está pronto para receber um embrião sem a necessidade de medicação alguma. Quando eu vou preparar o endométrio para transferência em ciclo natural, o que eu busco? O acompanhamento do ciclo ovulatório, eu espero o desenvolvimento do folículo para que ele possa produzir o estradiol e quando ele atinge mais ou menos 17 a 19 milímetros, eu nesse momento tenho o momento ideal do endométrio. Existem diversas variações a partir daí. Existem protocolos de ciclo natural, em que são 100% naturais. Eu busco, através de exames de sangue, exames de urina, o timing correto da ovulação, não uso hormônio algum e faço a transferência do embrião. Existe o ciclo natural modificado. Eu aplico uma injeção para provocar a ovulação, começo progesterona para poder transferir o embrião com algum controle daquilo que está acontecendo. Não existe um consenso de melhor ou pior dentro dessas duas variações. Um grande estudioso de ciclo de preparo endometrial esteve no Congresso Brasileiro no ano passado e ele coloca a importância desse monitoramento hormonal, para que você possa monitorar como estão os hormônios, para que você possa transferir na janela de implantação correta do embrião. Eu vou falar lá na frente sobre janela de implantação, mas isso envolve o tempo em que a progesterona começou a subir para que eu possa transferir o embrião no momento certo. Então eu tenho duas formas de preparar o endométrio naturalmente, um ciclo 100% natural, no ciclo natural modificado. E o ciclo artificial? No ciclo artificial eu não quero ovulação alguma, eu não quero que o seu corpo trabalhe
trago para mim toda a responsabilidade do seu endométrio crescer. Então, quando você menstrua, eu uso um estrogênio, que pode ser por via oral, normalmente a Primogina, ou por via transdérmica, o estrogel, um gelzinho, o estradote, o adesivo. Então, normalmente são essas três medicações, ou a associação da via oral com a via transdérmica. Mas ao menstruar, eu começo o uso estrogênico e determino, num prazo próximo de 10 a 12 dias, uma data para fazer o ultrassom. Porque o estrogênio é o hormônio que o folículo produz. Esse mesmo estrogênio, numa dosagem um pouco maior, é capaz de inibir a sua ovulação. Então, no ciclo artificial, você não vai ovular. O controle do seu ciclo é absolutamente meu. E isso nos permite um controle de agenda magnífico. Magnífico. Menstrua, começa a Primogina. Eu estou com o seu ciclo sob controle. E ainda te pergunto, qual é a melhor data para fazer o ultrassom? Na quinta ou na sexta? Na sexta. Tá bom, tomei aqui sexta-feira. Eu escolho a data. De repente eu vejo a transferência, que pode cair numa data não boa, seja para o laboratório, seja para o paciente, seja para o médico, e defino em conjunto uma agenda. Então isso é maravilhoso. Então quando eu faço ultrassom, enxergo um endométrio favorável, já vou explicar o que é um endométrio favorável, eu inicio a progesterona, o Ultrogestan, na grande maioria das vezes o Ultrogestan, o Crinone, inicio a progesterona para realizar a transferência, normalmente 6 dias depois. Davi, por que 6 dias? É aquilo que a gente fala de janela de implantação. A janela de implantação padrão para transferência embrionária é de 120 horas. Por que, Davi? Porque o embrião, ele já é um embrião em blastocisto. Detalhe, eu estou falando embrião em blastocisto, certo? Então, já é um embrião em blastocisto. Então, 120 horas depois, costuma o endométrio ter o pico da sua receptividade para aquele embrião. Podem existir variações da janela de implantação que eu explico depois. Por enquanto, eu quero só deixar claro essas variações de preparo do endométrio. Preparo em ciclo natural, preparo em ciclo artificial. Quando eu utilizo um, quando eu utilizo o outro. Qual é a vantagem e qual é a desvantagem de cada um? Vou começar pelo ciclo artificial. Grande vantagem do ciclo artificial: agenda, controle, data, timing. Isso faz com que ainda seja o ciclo de predileção. É muito mais fácil quando você tem um paciente de longe, quando você precisa de um agendamento correto. Isso faz parte do tratamento. Davi, hoje eu não posso fazer meu ultrassom, eu tenho um compromisso no trabalho, eu tenho um compromisso pessoal, não dá, vai ser muito difícil para mim. Então, a grande vantagem do ciclo artificial é o controle de agenda, ponto final. Não vejo outra grande vantagem senão essa. Por quê? No ciclo natural, normalmente assim, olha, vem aqui, faz um ultrassom, o folículo está com 14, volta daqui 2 dias, vem daqui 2 dias, volta aqui amanhã, faz teste de urina para monitorar a ovulação, de repente o folículo passou do ponto, cancela o ciclo. Então, o ciclo artificial, ele tem maior controle, maior condição de agenda e menor risco de cancelamento. Ciclo natural, mais difícil, mas vamos colocar mais artesanal, maior número de ultrassons, maior necessidade de acompanhamento e maior risco de cancelamento, porque foi o seu corpo que fez. De repente a ovulação aconteceu no domingo, você só conseguiu fazer a ultrassom numa segunda-feira. Isso pode acontecer. Qual proporciona maior chance de gravidez? Isso é muito controverso na literatura. Aos poucos, o ciclo natural, academicamente falando, eu estou falando de literatura, não estou falando de experiência pessoal, o ciclo natural vem ganhando um norte em relação a possível maior chance de sucesso do que o ciclo artificial. Então isso faz com que muitos profissionais estejam migrando, sempre acostumados a fazer ciclo artificial a vida inteira, falando de mim, e de uma galera que eu conheço, a grande maioria, por sinal, começa a migrar. Poxa, talvez tenha maior chance de resultado positivo, mas ainda sem uma significância estatística acadêmica tão grande assim para afirmar isso. Nós do Grupo FIVMED temos uma taxa muito similar de ciclo natural e ciclo artificial. Aí estou falando da nossa experiência pessoal. Qual é uma segunda linha de raciocínio para indicação de ciclo natural? Há na literatura evidências, algumas, dizendo que o ciclo natural tem menor risco de algumas possíveis complicações obstétricas, como hipertensão gestacional, e como se o ciclo artificial pudesse fazer com que os bebês nascessem um pouquinho maiores, um pouco mais gordinhos do que o ciclo natural. Questionável academicamente também, mas é uma frente. Poxa, eu tenho um caso de alto risco de pré-eclâmpsia, por exemplo, pode-se ter a predileção para um ciclo natural. Então, esses são alguns critérios para que nós possamos adotar um ciclo ou outro, lembrando sempre que para fazer o ciclo natural
eu preciso que a mulher tenha obrigatoriamente ciclos ovulatórios regulares. Davi, meu ciclo é super bagunçado. Puxa, não é um bom caso para fazer ciclo natural. Minha idade é muito avançada, meus hormônios são muito bagunçados. Não é um bom caso para fazer ciclo natural. Respire tranquila, vai para o ciclo artificial com toda tranquilidade, porque os resultados também são muito bons. Certo? Então, essa é só uma visão geral. Deixa eu ver, tem 2 perguntas aqui, deixa eu ver. Boa. Quando endométrio, tem uma pergunta sobre endométrio fino. E aqui, então aqui eu coloco uma pergunta, né? A Isa Jongo. Você recomenda alimentos, bebidas específicas nessa data? Então, eu não faço muita orientação dessa parte nutricional para quem é saudável. Então, poxa, eu tenho uma dieta saudável, eu sou uma dieta regular. Não há nenhuma evidência acadêmica que uma dieta específica vai aumentar a sua chance de gravidez para aquela transferência. O que eu vejo é que metabolicamente a mulher tem que estar bem, porque eu vou transferir o embrião. Se eu tenho uma resistência insulínica elevada, eu tenho índices glicêmicos alterados, eu tenho alguma questão, eu preciso cuidar disso antes de preparar o endométrio para transferir. Eu estou estudando a saúde gestacional dessa mulher. Mas não, tem pessoal que fala, não, agora é a fase do abacaxi, e aí eu deixo para as nutris fazer esse tipo de orientação, tá certo? Deixa eu ver a outra pergunta aqui, e já vou colocar esse tema. Doutor, você pode falar sobre endométrio que não consegue atingir a espessura ideal? Então vem a pergunta, qual é a espessura ideal do endométrio? O que eu espero encontrar no endométrio? Eu gostaria, idealmente, de um endométrio maior do que 7 milímetros, com o padrão trilaminar. O que é o endométrio trilaminar? Ele tem as 3 linhas. Deixa eu ver, eu vou colocar aqui, fazer uma busca Google, assim como vocês também podem fazer aí. Eu devia ter separado uma imagem, mas eu não consegui fazer isso hoje. Endométrio, eu também pesquiso no Google, viu? Trilaminar. Imagens. Vamos lá, ó, mas a imagem bonitona, achei aqui. Vira minha câmera. Onde é que eu viro minha câmera? Achei. Olha que imagem bonita. Esse daqui é um endométrio trilaminar. Eu vejo uma linha, eu vejo a segunda linha e eu vejo a terceira linha. Aqui ele faz o ângulo de medida do endométrio. E aqui nessa foto é um endométrio de 11 milímetros. Então esse é um padrão lindo de endométrio para que nós possamos ter uma boa transferência. Deixa eu dar o crédito para a fonte aqui. Mãe Flor da Pele, Flirk, é algum site, tá bom? Então, esse é o endométrio ideal que nós buscamos no ultrassom. Nesse mesmo congresso brasileiro do ano passado, esse médico especialista, está me falhando o nome dele, não me lembro, mas é um médico que hoje trabalha em Dubai, Israel, é quem mais publica. Ele fala, cuidado, hein? Endométrios de 6, mas com padrão trilaminar são bons, ou até menores do que 6. Quando ele deu aula sobre endométrio fino, ele defendeu com todas as suas forças que o padrão trilaminar e a janela de implantação são mais importantes do que a espessura, mudando um conceito histórico da espessura endometrial. Eu fiz uma postagem no passado, se você buscar no meu Instagram, eu fiz uma postagem sobre esse artigo, especificamente sobre esse artigo. Depois eu posso até tentar reposicioná-lo no Stories de hoje. Mas, para vocês entenderem o quanto a ciência é controversa. Eu tenho eu tenho algumas gestações com endométrio de 6 para mim está ótimo. Com endométrio de 5. Menores do que 5, no final do ano passado eu tive uma gravidez de um caso super legal. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque não quer dizer que o endométrio abaixo de 7 milímetros não ocorrerá a gestação. Entende-se que a chance de implantação é menor. Eu tenho pacientes com endométrio fino. Ontem eu conversava com uma muito querida, onde eu já fiz de tudo e estou tendo uma dificuldade muito grande para conseguir chegar no endométrio ideal. Mas, é óbvio, quando eu tenho um endométrio fino, eu não vou me contentar logo no primeiro ciclo e vou transferir. Olha, seu endométrio é de 5 trilaminar, vamos transferir. Não, eu vou cancelar esse endométrio diversas vezes. Então, se eu estava num ciclo artificial, eu vou para um ciclo natural. Normalmente, endométrio fino, para quem tem ciclo regular, escreve o que eu estou te falando. O endométrio em ciclo natural costuma ser melhor do que em ciclo artificial. Isso eu te falo por experiência prática.
Ah, meu endométrio é de 6. Vai para o ciclo natural, acompanha certinho, chega no timing do ciclo ovulatório, no momento muito próximo da ovulação, normalmente o endométrio costuma ser melhor. Tá, mas o meu vai ter que ser artificial porque eu não ovulo. Como é que eu faço? Então eu vou precisar buscar estratégias. Eu vou fazer combinações, puxa, por via oral não está funcionando, eu vou passar para via transdérmica. Eu vou usar medicações que podem melhorar a vascularização do endométrio. O uso associado do AS, o uso do Viagra por via vaginal. São duas medicações que tentam melhorar a vascularização uterina endometrial, tentando melhorar a espessura do endométrio. Alguns protocolos com vitamina E, por exemplo, tentando estimular o endométrio. Depois entram protocolos de infusão endometrial de plasma rico em plaqueta, PRP, e granuloquine. Eu faço o PRP em algumas situações de endométrio fino, tive uma experiência bacana com a medicação, já fiz granuloquine também, mas quando o endométrio é difícil, não existe medicação milagrosa, não existe um remédio que vai fazer o endométrio crescer. Se você vai buscar a literatura do PRP, parece que é um remédio, uma ação milagrosa, mas não é assim, porque às vezes não é só uma questão da espessura, eu reforço, é uma questão da receptividade, o que importa é que ele engravide. E eu converso com os meus pacientes que quando eu tenho endométrio fino, eu falo assim, eu quero buscar o seu melhor endométrio. O melhor endométrio do livro é de 7 milímetros? Tá bom, eu não vou ter um endométrio de 7, mas qual é o seu melhor? De repente, no ciclo artificial tem endométrio de 4,5, mas no ciclo natural tem endométrio de 5,5. Melhor? Ah, eu associei um AS, um Viagra, por exemplo, e consegui um endométrio de 6. Conseguiu o seu melhor endométrio. E isso vai fazer com que eu faça diversos ciclos de preparo endometrial. Vários ciclos. Cancela, desgastante emocionalmente, né? Mas com segurança. Eu falo assim, eu só vou transferir quando eu estiver seguro. Mesmo que eu tenha endométrio fino, mas eu sei que eu tenho o seu melhor endométrio. O propósito é dar a melhor chance possível para o seu embrião. Então, esse conceito do seu melhor endométrio, eu divido muito com os pacientes. Porque às vezes chega aqui um endométrio 5,5 trilaminar e nós estamos com um sorriso aqui. Por quê? Porque é o seu melhor endométrio. E aí tantas outras ações, cuidados, conversas, entendimentos são muito importantes para que nós possamos alcançá-lo. Tá bom? Lúcia, também estou ansioso para voltar às nossas consultas. Deixa eu ver aqui, algumas perguntas mais. Doutor, uma pergunta. Já apareceu o caso para você de homens com espermatozoides, com 0 espermatozoides, mas se tornaram pai? Está um pouco fora do tema, mas é um caso de azoospermia. Mas sim, casos de azoospermia são muito comuns para que nós possamos, mas daí precisamos de técnicas para tentar ver se eu consigo recuperar um espermatozoide por indução da espermatogênese ou uma cirurgia. Mas sim, já tive caso sim. Será muito bem-vindo aqui, se assim for o caso de vocês, tá bom? Encontrei aqui uma mensagem. Lucinha, doutor, estou fazendo tratamento na Espanha e meu médico passou tibolona, como a tibolona age na FIV. E o endométrio pode nunca atingir o padrão trilaminar? Assim, eu não tenho tanta experiência com a tibolona no tratamento de FIV como terapia adjuvante, né? Eu preciso entender se ele está usando como adjuvante para FIV ou para fazer algum tratamento clínico para você, Lucinha, e isso exigiria um entendimento muito maior do seu caso, tá bom? Tô vendo L. Aqueiro. Legal, sua colocação, na comparação do ciclo natural, as maiores chances. Fiz 3 transferências e 2 positivos que foram no artificial. Tá vendo? Então, você vê como não existe uma regra, né? Assim, nós temos uma experiência muito boa com o ciclo artificial. Então é a busca do processo de individualização. Chegou aqui uma pergunta aqui, da Lúcia. Doutor, aqui ó. Lúcia, doutor, a prática mostra que clomídia afina o endométrio? Sim. É que depende da dose que você vai usar e da forma como você vai realizar. Porque, por exemplo, numa dosagem baixa, o citrato de clomifeno, um comprimido ao dia por 5 dias, você tem muitos bons endométrios, porque você suspende o clomide, o folículo começa a crescer, no momento máximo estrogênico você já não tem mais a medicação. Mas quando você faz uso contínuo do clomifeno, ou numa dosagem maior de 100 mg, você pode sim ter um comprometimento do endométrio. Lúcia, estamos com saudades, viu? A turminha lá está esperando você com frio congelado. Agora eu quero falar de exames. Quais exames nós podemos fazer adjuvantes no preparo e controle endometrial? Puxa, eu posso investigar se o endométrio tem alguma infecção. Como investigar isso? Com uma biópsia endometrial. Por imunohistoquímica,
CD138 é um marcador de possível infecção endometrial. A biópsia por imunohistoquímica também pode me dar algumas alterações imunológicas do endométrio com as células NK CD56. Então, esse exame de biópsia com imunohistoquímica é um bom exame de triagem para tentar avaliar a saúde infecciosa ou imunológica do endométrio, para que nós possamos entender se existe algum ajuste que pode ser realizado pré-transferência. A mesma biópsia do endométrio também pode ser enviada para estudo de janela de implantação do exame ERA, e eu quero ser muito cuidadoso. ERA significa Endometrial Receptivity Array, é uma sigla em inglês de um exame proporcionado pela empresa Genomics, para tentar individualizar a janela de implantação. Enquanto, para a grande maioria das mulheres, essa janela é de 120 horas, para algumas, essa janela pode ser deslocada para mais ou para menos, sendo pré ou pós-receptivo. Então, ao invés de usar 6 dias de progesterona, eu posso usar 5 dias ou 7 dias, porque foi necessário. Academicamente falando, na literatura, o ERA praticamente morreu. Para a literatura, o ERA morreu. Só que quando nós vamos em congresso e tentamos entender os bastidores desse desvio, nós começamos a entender que existem conflitos de interesse nisso, o que torna a indústria um pouco influenciadora nas decisões médicas. E isso mostra, existem especulações, eu falo isso com uma grande especulação, com todo cuidado nessa fala, mas que um dos grandes responsáveis pelo ERA, que é o Dr. Carlos Simón da Espanha, ele foi para um outro laboratório que vai ser lançado agora uma nova evolução do ERA, e de repente quando ele mudou de laboratório, o ERA já não vale mais nada. Então existe uma especulação de mercado para tentar difamar o ERA também. Agora, o que nós fizemos do Grupo FIVMED? Nós fizemos ERA por muito tempo e nós acreditamos. Existem casos em que nós sim conseguimos a gestação por desvio de janela de implantação. Eu passei por um tempo, quando eu vi essa literatura sem indicar ERA, porque não acreditando, é caro, sei lá, custa quase R$3.000 o exame de ERA, isso soma valor, é uma biópsia, mas quando nós vamos recuperar a nossa própria experiência clínica, é um exame que ainda agrega valor para a transferência. Eu tenho casos de janela de implantação deslocada que eu só fui conseguir a gravidez e o bebê em casa com a correção da janela de implantação. O que me faz acreditar pessoalmente, como grupo, falo pelo Grupo FIVMED, em que o ERA ainda pode ser indicado. Então, eu falo, o médico que trabalha com reprodução, ele nunca pode ser fechado para opiniões, porque é uma ciência muito nova. É muito diferente, por exemplo, às vezes da obstetrícia, uma ciência bem estabelecida. Agora, a reprodução vai estar em constante mudança. Constantemente eu preciso continuar estudando, pegando atualizações, para que nós possamos saber o que há de novidade no assunto. Por exemplo, esse que eu falei sobre potencial de resultado positivo com endométrio abaixo de 7, é muito recente, isso é uma literatura de 2023. Então, a reprodução humana exige estudo constante. E o médico não pode ser cabeça dura de achar que o que ele faz é sempre certo, não fazer variações no seu protocolo, não ser crítico na leitura acadêmica e nesse entendimento de mercado para ter a sua própria opinião. Isso vale para tantos outros exames. Então, eu falei da biópsia para imunohistoquímica, eu falei da biópsia para ERA. A partir do ano passado, na verdade, há mais ou menos 3 anos, vem se falando sobre o estudo de eubiose, o estudo da flora bacteriana endometrial, com uma biópsia chamada Endometrial Ema Alice, onde eu faço o estudo genético da flora bacteriana endometrial, que também esse é um exame que tem o seu valor. Não só o valor técnico de tentar mostrar alguma explicação para possível falha de implantação pela deficiência de lactobacilos dentro do endométrio, mas também o seu valor financeiro, porque é um exame bem caro a fazer. Por um certo tempo eu fiquei relutante para a indicação do exame, porque é um exame caro, ainda faltavam evidências, eu fui buscando, li vários artigos para falar sobre isso, apresentei uma aula na Unicamp, onde eles fizeram diversos questionamentos acadêmicos se já era momento para vender um produto com tão pouca evidência científica, mas ao longo do tempo eu fui me convencendo que o estudo de flora ele é importante sim para a transferência embrionária. No ano passado eu comecei a desenvolver um estudo de flora por microscopia. Esse daqui é o meu microscópio, fica ao lado da minha mesa. Por quê? No Congresso Europeu do ano passado, também começou a se aprovar que a flora vaginal, muitas vezes ela é equivalente à flora endometrial. Se eu tenho lactobacilos na vagina, muito provavelmente eu terei lactobacilos no endométrio. Só que para conseguir um exame para avaliação da flora lactobacilar vaginal,
eu vou lá na minha sala de exames, onde vocês estão vendo ali, enquanto a paciente está se trocando do seu exame ginecológico, eu já olho no microscópio e já tenho diagnóstico em tempo real. O exame de endometril demora 1 mês, 2 meses para ficar pronto, custa R$5.000 e me demora o resultado, sendo que a flora pode mudar. Então faz muito mais sentido para mim. E aí eu quero ser muito cuidadoso, porque isso é muito novo, não tem literatura, eu estou falando de uma experiência pessoal. Eu tenho um ideal de poder publicar questões sobre isso, mas eu não sou um médico acadêmico no conceito, eu não estou numa universidade, eu sou médico assistencialista assumidaço. O meu foco é atender e trabalhar e estudar a ciência, mas não de publicar. Então, muito do que eu falo aqui da flora vaginal tem pouca evidência acadêmica, vem surgindo, mas eu vejo isso na prática de uma forma muito clara. Eu tenho plena convicção de que a flora bacteriana vaginal não faz o menor sentido você ter uma vagina completamente alterada, sem nenhum lactobacilo, e achar que você vai estar repleto de lactobacilos no endométrio. Eu já tenho vários exames concordantes de endometril, de Emma e Alice, concordantes com o achado endometrial. É um exame que eu faço também com a doutora Carolina Scaranari lá em Campinas. Ela fez o mesmo curso de estudo vaginal comigo e nós estamos conversando bastante sobre esse assunto. Então, hoje, eu aplico dentro da minha rotina com as minhas pacientes também o estudo de flora vaginal em tempo real. Faço o trato, vejo e faço o quê? Controle de cura. Controle de cura. Eu só vou transferir se eu tiver uma flora vaginal lactobacilar, me fazendo que eu tenho um estado de eubiose normal. Mas por que isso é importante? Porque entende-se que os lactobacilos, eles agem ativamente na implantação do embrião. As bactérias não estão lá à toa. Sabe-se disso do intestino. Se você toma um antibiótico, mata as bactérias do seu intestino, você pode ter uma diarreia, por exemplo. O intestino teve uma desabsorção. O mesmo vale para o endométrio. Se você tira as bactérias saudáveis do endométrio, os lactobacilos que deveriam estar lá param de agir favoravelmente para a implantação embrionária, muda a condição imunológica e dificulta a implantação. Então, falei bastante agora, né? Resumindo o que eu falei sobre os exames. Biópsia endometrial, posso avaliar imunohistoquímica para avaliação de CD138 para infecção, CD56 para alteração imunológica de células NK, endometril, Emma e Alice para avaliação de flora endometrial. Falei do ERA, né, que eu comentei agora. Falei do estudo de flora por exame microscópio vaginal. E eu acho que é isso. Esses são os principais exames que nós podemos realizar para o estudo do endométrio, considerando a transferência. Certo? Legal. Vamos lá. Deixa eu ver algumas perguntas que eu fiquei um tempão sem ler aqui. Como eu disse, né? Homem é difícil. Homem não consegue falar e ler ao mesmo tempo. E como você tira essa paciente com disbiose? Nutricionista Viviane. Porque assim, Vivi, assim, o tratamento da disbiose vaginal ele é muito bem estabelecido na literatura com trabalhos desde 1990. O tratamento é com antibiótico voltado para o tipo de desvio de flora que você tem. Eu tenho uma vaginose bacteriana, eu tenho uma vaginose, às vezes, citolítica, o tipo de achado endometrial, uma vaginite aeróbia. Então, o tipo de achado microscópico que você tiver, você vai fazer o tratamento específico com o antibiótico. Não existe evidência clara que reposições com lactobacilos vaginais ou por via oral vão repor a flora. Entenda assim, o ambiente da disbiose, ele está alterado. O ambiente está alterado. Então, se o ambiente está alterado, não adianta eu repor o lactobacilo, porque o ambiente está ruim. Eu preciso tratar o ambiente, tirar as bactérias ruins e proporcionar um ambiente saudável para que o próprio lactobacilo se desenvolva. Muda o pH vaginal e traz isso completamente diferente. Não existe uma fórmula precisa de reposição de lactobacilos. Tem uma indústria lá nos Estados Unidos, Lactin V, tentando, porque tem 4 tipos de lactobacilos. Nossa, esse assunto vai longe. Tem o Crispatus, o Gasserias, o Gensenai e o Inners, que cada um tem uma função diferente. Então, tem formas de reposição de lactobacilos, mas não é o foco central de reposição. Tem muita gente usando o lactobacilo de forma inadvertida e sem controle de cura. Toma esse lactobacilo para ver se vai dar certo, mas eu não sei nem se eu tive uma disbiose. O incremento de lactobacilos pode tornar o pH superácido e causar o que a gente chama de vaginose citolítica. Talvez esse seja até um tema legal para fazer uma live só sobre isso. Eu vou pegar algumas imagens, me comprometo a fazer isso, tá bom?
para nós estudarmos juntos. Estou no shopping assistindo a live. Ai, gente chique é isso, hein, Valesca? Torra todo o dinheiro aí, tá bom? Quanto estudo por amor, profissão aos pacientes. Que orgulho de ser doutor. Obrigado, Lucia. Pior que eu gosto mesmo, viu? E as palavras são sinceras. Da flora vaginal, tem 2 únicos blastos. Quero fazer antes de transferir. Eu já estou convencido da importância, tá bom? Conversa com o seu médico. Acho que eu me convenço certamente da importância de fazer isso. Seja se ele não fizer por via microscópica vaginal, por via do estudo endometrial. Já estou perguntando para o Dr. Vicente sobre esse exame. Vicente é do grupo, super querido, super amigo. Adorei, isso é maravilhoso. Já me perdi qual foi o timing desses comentários. Qual valor é considerado que as células NK estão aumentadas no endométrio e necessita de algum tratamento? Tayane perguntou. Boa, ótima pergunta. Células NK. Entende-se que as células NK, Natural Killer, CD56, elas são células que têm que estar no endométrio. São células de defesa que trabalham a fase de defesa do endométrio e a fase de tolerância imunológica. Então, as células NK, elas sofrem variações de acordo com a fase do ciclo da mulher. No período da implantação, as células NK, elas devem estar numa proporção próxima, que é mais ou menos 6 dias depois da ovulação, numa proporção próxima de 4 a 8%. É o que esses cutoffs, eles são divergentes na literatura, mas entende-se que de 4 a 8 seja normal. Abaixo de 4, eu tenho uma baixa concentração de células NK. Acima de 8 ou acima de 10, eu tenho uma maior concentração de células NK. Quais são os possíveis tratamentos para esse tipo de situação? Passa a ser tratamentos imunológicos. O uso do intralípide, imunoglobulina, corticoide, quando eu tenho níveis elevados de células NK. Ou o endometrial scratching, ou como é que chama? Injúria endometrial, para quando eu tenho baixa concentração de células NK, para estimular a ação inflamatória do endométrio e aumentar o número dessas células. Ótima pergunta, viu, Tayane? Você recomenda o ERA? Lúcia, eu falei um tempo agora, bastante tempo sobre o ERA, opiniões pessoais e acadêmicas. Eu ainda indico o ERA, mesmo sabendo das dúvidas acadêmicas em relação a esse exame, em casos específicos. Eu não faço ERA para todo mundo, não. Tá bom? Eu acho que aqui eu respondi as perguntas. Tem uma pergunta aqui. Vou colocar aqui, ó. Tali, quando vale a pena o ERA e a imunohistoquímica? Só depois de dar certo algumas implantações ou sempre desde a primeira transferência? Ótima pergunta também. Quando que eu faço todos esses exames? Eu costumo usar alguns critérios para indicação. Primeiro critério, óbvio, falha de implantação. Fiz um tratamento, não deu certo, faço os exames. Eu não indico ERA normalmente para a primeira transferência, a não ser que eu opte pelo ciclo artificial e eu tenho pouquíssimos embriões para transferir. Um embrião, vou fazer uma única transferência. Porque o ERA, ele é muito bem estabelecido no ciclo artificial de preparo do endométrio. Eu não gosto de ERA em ciclo natural. Faço bastante ciclo natural de transferência. E por quê? O ERA você precisa replicar de forma idêntica ao ciclo de biópsia. E você não consegue fazer de forma idêntica ao ciclo de biópsia a transferência em ciclo natural. Por mais que a Genomics tente vender ERA em ciclo natural, não concordo, discordo completamente. Então, quando eu vou fazer o ERA e quando eu vou fazer o ciclo artificial, tem pouquíssimos embriões, 1 ou 2, e não terei a chance de nova transferência, eu indico ERA. Se não, indico em caso de falha de implantação. Então, é assim que eu faço a indicação desse exame. Agora, a imunohistoquímica, às vezes eu uso, Davi, a triagem do exame microscópico, de repente eu tenho uma flora vaginal linda, maravilhosa, dispenso fazer a imunohistoquímica. Outras vezes eu aproveito que eu estou fazendo a coleta dos óvulos, já faço uma biópsia lá endometrial para já estudar um pouco das células NK e CD138, mesmo sabendo que não é o melhor momento para fazer, mas dá para ter uma ideia. Então, a imunohistoquímica eu acabo indicando para a grande maioria das minhas transferências, tá bom? É uma questão de organização e timing do tratamento. Ó, a Mônica, ó, meu doutor favorito, mandou aqui. Eu obviamente não posso ficar falando da história dos outros, mas a Mônica é um exemplo muito legal, onde a gente, onde eu, de fato, de coração, acredito que o estudo microscópico vaginal
pode ter mudado uma história de inúmeros tratamentos que não deram certo, né? Então, espero que esteja tudo bem por aí, viu? Doutor, fiz exame de células NK, já faz 1 ano. Esses exames têm validade? Tem. Não, 1 ano atrás não vale mais nada. Na minha opinião, se existe essa questão, tem que fazer tudo de novo. Pacientes com doença autoimune de base podem ter maior percentual de células NK endometrial? Como esperar essa reversão? Às vezes, quem tem doença autoimune de base pode ter alguma variação, para mais ou para menos, porque às vezes se está usando algum tipo de corticoide, por exemplo, pode diminuir as células NK. Então, na verdade, não precisa especular muito, né, Letícia? Tem que estudar, ver se existe algum achado a mais. Então, beleza. Então, eu falei diferença dos ciclos de preparo endometrial, eu falei os exames que podem ser realizados antes da transferência, e o último ponto que eu queria trazer para a live é sobre os exames depois da transferência, que é a avaliação dos níveis de progesterona, e eu considero isso também como um ponto crucial do cuidado endometrial. Não na fase de preparo, mas já no pós-transferência. Por quê? Quando eu estou preparando o endométrio, o controle dos níveis de progesterona é muito importante. O controle né? Então, quase um erro de concordância aqui. O controle do nível de progesterona ele é muito importante. Por quê? Antes de começar a progesterona, idealmente tem que estar abaixo de 1,5 em ciclo natural, abaixo de 1 em ciclo artificial. Para que nós possamos fazer a conversão para estudo de janela de implantação. Eu começo a progesterona como se eu tivesse ligado o cronômetro das 120 horas. Progesterona abaixo de 1,5, abaixo de 1, introduzo a progesterona, conto 120 horas e transfiro. Aí, se ela tiver alguma mudança, eu mudo a janela. Mas no momento da transferência, existem pesquisas mostrando que quando a progesterona está abaixo de 10, diminui a chance de gravidez. O legal, o bom e o feliz disso é que eu tenho a possibilidade de suplementar. Então, tem 3 frentes o estudo teve 3 frentes. Progesterona abaixo de 10 e assim continua, menor chance de gravidez. Progesterona acima de 10 no dia da transferência, maior chance de gravidez. Progesterona abaixo de 10 no dia da transferência, mas que depois eu fiz alguma ação para subir os níveis de progesterona e esse grupo teve a mesma chance de gravidez desse. Então, eu posso dosar a progesterona no dia da transferência buscando níveis maiores do que 10. Então, o outro grande cuidado é que você precisa estudar as formas de reposição de progesterona. Puxa, se eu já estou na dose vaginal plena, eu preciso mudar a via de administração. Não adianta, já estou usando 6 comprimidos de Utrogestan por dia, 2 de manhã, 2 à tarde, 2 à noite. Não adianta subir a dose do Utrogestan por via vaginal, não adianta associar crinone. Eu vou precisar ou da via oral ou da via intramuscular, progesterona oleosa. Eu tenho até subcutânea. Eu nunca usei subcutânea, não acho no Brasil, e ela é caríssima. Mas ou a via oral, do Faston, ou o próprio Utrogestan por via oral, ou a via subcutânea, ou a via intramuscular, que é a progesterona por via intramuscular, para buscar níveis de progesterona acima de 10. Esse é um cuidado crucial, super recomendo que todo mundo faça, fácil de corrigir, fácil de tratar, mas que pode mudar significativamente a chance de um resultado positivo no tratamento. Tem uma pergunta aqui, estamos nos aproximando do final. Ainda bem que você colocou isso, Tati. Tem adenomiose, tratando com alurene há uns 3 meses já. Quanto tempo necessário para tratamento? Ótimo. Adenomiose. Adenomiose é uma doença que é a endometriose que infiltra o músculo uterino, que o diagnóstico pode ser feito tanto por ultrassom quanto por ressonância magnética de pelve. É um diagnóstico difícil de fazer, tem que querer achar. Se fizer um exame e a pessoa não estiver procurando pelo em ovo para achar adenomiose, ele não vai ver, vai falhar o diagnóstico. E que existe alguma controvérsia acadêmica em relação a tratar ou não tratar a adenomiose para transferir, mas nós do FIVMed, eu não tenho a menor dúvida, tem que tratar a adenomiose para transferir. Formas de tratar a adenomiose, eu não uso alurene, eu uso o bloqueio hormonal pleno com os Zoladex para fazer esse tempo. E aí não é a questão de tempo de uso da medicação, mas o controle de cura. Você não vai curar a adenomiose, mas uma forma que nós podemos fazer de controle é a diminuição do volume uterino. Então, normalmente, quem tem adenomiose tem um útero mais volumoso, maior que 90 centímetros cúbicos. Quando você faz o tratamento, você, depois de um tempo, 2 meses, 3 meses, mede de novo o útero e ele pode regredir quase 50% do seu volume, indo para 45, 50, 60 centímetros cúbicos. Então, eu me baseio pelo exame e não pelo tempo. Então, com o alurene, eu não tenho tanta experiência assim, Tati, mas seria uma dica para você. Em vez de falar o tempo que você está usando,
faz o controle, vê que exame que mostrou adenomiose e vê se houve redução do volume. Às vezes você até vai achar adenomiose no exame, você não vai curar, ela não vai sumir, mas se o volume uterino diminuiu, entende-se que diminuiu a ação inflamatória da adenomiose, podendo ser um momento propício para a transferência. Que bom que você colocou sobre isso. Esse é mais um achado, um diagnóstico diferencial e um exame importante que pode também mudar o desfecho de muitas transferências. Muito bem, nossa, falei bastante, quase 1 hora, mas nossa, eu adorei a live, hein? Que live didática. Eu acho que tem muita informação, tem muito conteúdo. Eu super conto com a ajuda de vocês para trazer as informações que eu trouxe hoje para mais pessoas. Eu sei que muitos de vocês estão em grupos de WhatsApp, de tentantes, ou em páginas que frequentam. Eu entendo a importância e a relevância do conteúdo que eu trouxe e conto com a sua ajuda para compartilhar com outras pessoas, com outros grupos. As pessoas normalmente gostam de ver vídeos curtos de 1 minuto e meio, mas por um tempo eu parei de fazer live, eu estava com uma saudade de fazer, porque aqui eu consigo explicar com calma, com detalhe e com o nível de explicação necessário para que você consiga entender. E aqui, muitas vezes, eu estou vendo que eu estou falando com muitas pacientes minhas, eu não consigo explicar tudo isso daqui numa consulta. Faz 1 hora que eu estou explicando. Então, na consulta, a gente acaba conversando de uma forma um pouco resumida. Mas tem muito embasamento por trás para poder chegar àquela conduta que nós chegamos no dia da consulta. Então, me ajudem a compartilhar, tentar levar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E semana que vem faremos uma nova live. Eu vou tentar recuperar várias imagens para poder falar sobre disbiose vaginal e transferência embrionária. Eu acho que isso pode ser um ótimo tema, tá bom? Um grande abraço, bom descanso e até a próxima.